Olá, é muito bom ter você aqui nesta série de estudos sobre visão de mundo. Eu creio que a partir deste estudo, né, e do próximo, a gente vai ter muito claro qual é o posicionamento que devemos assumir diante da realidade social. Principalmente porque a partir da nossa cosmovisão, né, nós podemos dar respostas claras e evidentes sobre a ação de Deus na nossa vida. E essas respostas, elas nos dão esperança, elas alimentam a nossa esperança, né? E se elas alimentam a esperança, essa esperança ela não nos decepciona. E por que ela não nos decepciona? Porque isso está no texto bíblico, né? Isso está explícito na verdade revelada. E essa verdade ela tem que conduzir tanto o nosso pensamento quanto a nossa ação. Então, ela atinge mente e coração. E por atingir mente e coração, né, ela faz isso de uma forma completa. Para que a gente possa, né, dar início a este estudo, é preciso, então, que a gente tenha uma retomada do que foi trabalhado, né, no estudo anterior, que falava sobre a perspectiva secularista. Para iniciar, né, este momento, então, nós vamos fazer uma oração. Nosso Deus, nós queremos te dar graças, ó Pai, por esse dia. Nós queremos, ó Pai, que tu nos ajude a compreender melhor qual é o propósito e qual é a nossa missão. Nos ajude, Pai, também a sermos gratos pelo tão grande amor que tu tens demonstrado, Senhor, por nós. Muito obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, por aquilo que ele fez e porque nos aproximou de ti. E por conta dessa aproximação, podemos te conhecer de uma maneira mais profunda. É no teu nome, Senhor, que nós oramos. Amém. Então, para iniciar, né, o nosso estudo, nós vamos falar, né, um pouco sobre aquilo que foi vivenciado, vamos dizer assim, desenvolvido no estudo anterior. Então, eu vou começar a apresentação, fazendo a apresentação. Eu vou ter que baixar, só um instantinho, que não aparece aqui. Então, eu vou ter que baixar. Enquanto eu vou abaixando, então eu vou conversando com vocês, né? Dizendo que essa perspectiva, né, que nós trabalhamos, ela é uma perspectiva que, de fato, está na realidade social, e por ela estar na realidade social, né, ela vai se, vamos dizer assim, confrontar com outras perspectivas. Então, quando nós falamos, né, da perspectiva secularista, a gente percebeu, né, que essa perspectiva ela está muito próxima daqueles, vamos dizer assim, daqueles valores ou até, vamos dizer assim, pressupostos que são defendidos hoje, né? Então, ela não ficou, vamos dizer assim, confinada ao passado, né? Ela traz novamente vamos dizer assim, essas abordagens que para muita gente parece até que elas são novas, né? Só que a gente viu que pluralismo, relativismo, né? Hedonismo, então ênfase no subjetivismo, a não crença e não reconhecimento de Deus, né? Está muito presente. Estava muito presente lá e ainda está presente, né, nessa realidade que vivemos. E aí nós vamos hoje, né, apresentar qual é o espaço ocupado por essa cosmovisão em que a gente está assegurando que ela traz, né, respostas
as questões essenciais. Então, é como se a gente colocasse, uma lente, e sobre essa lente a gente teria alguns elementos, que, vamos dizer assim, que nos dão certeza, a palavra certa é essa, certeza de que, de fato, essas, vamos dizer assim, essas inquietações que nós temos, elas são respondidas, a partir desse olhar. Diante disso, então, a gente vai ver qual é o cenário, em que a perspectiva secular se apresenta e como essa perspectiva ela é confrontada e também conflitada, pelo apóstolo Paulo. Então, vamos lá, relembrando, o apóstolo Paulo é convidado a apresentar o ensino no Areópago, eu disse que o Areópago, ele era responsável, existia um conselho que era responsável pela educação, e pela religião, e que, diante de uma novidade, eles queriam saber que tipo de novidade era essa, principalmente porque, se você está trabalhando no aspecto da educação e também da religião, elas têm caráter formacional. Então, era necessário saber que tipo de formação seria advinda desse processo que estava sendo ensinado no Ágora. E o Ágora, eu disse para vocês que era uma praça em que as pessoas discursavam e eram ouvidas ali. Bom, então, o apóstolo Paulo é convidado a falar. Então, veja, ele não foi, vamos dizer assim, preso, também não foi coagido. A palavra é convidado, porque as pessoas queriam, de fato, entender aquilo que ele estava falando e também, vamos dizer assim, investigar, sobre, vamos dizer assim, o conteúdo dessa mensagem. Para o início de conversa, então, Paulo fala o quê? Ele fala sobre o altar ao Deus desconhecido. Então, veja, os gregos, os atenienses, eles criaram um altar a um Deus desconhecido, porque eles queriam prestar culto e não deixar nenhum Deus fora. Então, era essa a mentalidade deles. E eles fazem esse altar ao Deus desconhecido. Então, Paulo pega exatamente esse ponto, esse ponto da familiaridade que eles tinham, então, o conhecimento a partir da familiaridade, para dar início à sua defesa, ou para apresentar os argumentos que, vamos dizer assim, que irão, na verdade, conflitar, e aí sim vão conflitar com os posicionamentos, com os valores que eles assumiam enquanto verdade. E por que Paulo faz isso? Exatamente porque quando eu aproximo o conhecimento do outro, ou quando eu parto daquilo que as pessoas já sabem, fica muito mais fácil estabelecer o diálogo. Então, veja, ele usa, inclusive, vamos dizer assim, um princípio, a gente pode dizer assim, ou uma ferramenta, uma estratégia, que é muito presente dentro da área da educação, que se chama a contextualização e também conhecimentos prévios. Olha só, ele já usava o conhecimento prévio, antes mesmo, da gente, vamos dizer assim, trabalhar com essa perspectiva, porque ela é bem recente, Então, veja, Paulo já usava, aquilo que as pessoas já sabiam para, a partir desse conhecimento prévio, fazer as suas ponderações, as suas interlocuções. É bom notar também, que Paulo ele tinha conhecimento da cultura, porque, veja, para contextualizar, eu preciso saber o que o outro pensa, eu preciso também ter entendimento sobre essa cultura. Então, não se contextualiza apenas
vamos dizer assim, no achismo, não é isso, né? Para contextualizar, é necessário que a gente tenha entendimento, né? E esse entendimento faz com que a gente possa compreender a forma como o outro desenvolve o seu raciocínio, como o outro enxerga a realidade. E eu tenho que trazer esse dado, né, para que haja significação. Então, veja, é outro conceito que Paulo trabalha, né, e que a gente diz muito, né, também dentro da área do ensino, que para que haja, vamos dizer assim, aprendizagem, é necessário que exista, né, o sentido, ou seja, a criação do sentido, ou seja, o significado. E Paulo vai fazer isso, né, de uma maneira brilhante, né? Então, é sobre esses aspectos e em cima desses aspectos que a gente pode agora fazer a apresentação sobre, né, a proposta ou sobre aquilo que Paulo, vamos dizer assim, vai construir enquanto arcabouço, né, do seu discurso. Então, veja, ele constrói, né, os pressupostos que, veja só, eles são oriundos da fé, né? Por quê? Porque a cosmovisão, ela é um sistema de crença e ela tem como elemento fundamental a fé. Então, independente da cosmovisão, as pessoas aceitam aqueles pressupostos por fé, né? Esses pressupostos podem ser, olha só, tanto conscientes quanto inconscientes. Olha só, então tem alguns que eu entendo e compreendo, e tem alguns que eu aceito e eu faço as coisas assim, mas eu não tenho consciência dos mesmos. Mas eles estão, vamos dizer assim, constituídos, né, na minha percepção e também na forma como eu me relaciono, né? Tanto com, né, o transcendente, quanto com o próximo, quanto comigo mesmo. Então, veja, os pressupostos, eles, na verdade, eles vão servir como um mapa, como um óculos, né, ou como uma lente, por isso que eu trago essa visão aqui, né, de um binóculo, né, sobre a realidade, porque é exatamente isso, né. Só que, veja, esse binóculo, ele está pautado nesses pressupostos, né. E esses pressupostos, então, eles são orientativos, né, da forma, né, que eu estruturo, né, esse esquema mental, né, e também como eu sinto, porque eles vão afetar também a minha, vamos dizer assim, a minha emoção, né. Então, veja, eu não falo somente da racionalidade, mas eu falo da racionalidade e também da afetividade envolvida nesse processo do conhecer. Então, veja, quando Paulo ele começa, né, vamos dizer assim, o seu discurso, a sua defesa, ele pontua em primeiro lugar qual era a origem de tudo. Então ele já dá respostas de como tudo começou, né? De onde vinha. Olha só que interessante. Então ele já começa a dizer o seguinte: olha, nós não somos frutos do acaso, né? O mundo não por exemplo, não foi constituído, né? A partir de um dado aleatório, né? Mas que foi pensado, projetado por um Deus criador. Esse Deus fez tudo, né? Tudo que existe, tanto no céu, né, quanto na terra, tudo foi pensado, arquitetado, planejado, projetado por esse Deus. Então, veja, é algo que não vem do ser humano, é algo que o ser humano não consegue explicar, mas é algo que o ser humano pode aprender, né? Que existe uma origem e essa origem está em Deus. Bom, se a origem está em Deus, tudo que existe vem de Deus, inclusive o conhecimento. Então, o que Paulo faz é vamos dizer assim,
mostrar para os atenienses, né, que tanto gostavam do conhecimento, que até o conhecimento que eles tinham tinha uma procedência, e essa procedência era de Deus. Então, eles não deveriam nem andar orgulhosos por aquilo que eles sabiam, né? Porque, na verdade, tudo aquilo que foi, vamos dizer assim, que eles conseguiram entender foi, vamos dizer assim, providenciado, foi ensinado, inclusive pelo próprio Deus. A partir do quê? Né? A partir dos próprios elementos que ele criou. Então, veja, a criação também demonstra o conhecimento de Deus. E nós somos parte dessa criação. Né? E, por conta disso, né, existe o governo de Deus sobre todas as coisas. Então, não é vamos dizer assim, não são figuras, né, construídas ou inanimadas, né, mas é alguém presente na realidade, é alguém que se importa com essa realidade, é alguém que olha para essa realidade e diz: nossa, tudo que eu fiz foi muito bom, né? Foi, além de ser bom, foi muito bom, né? Tem, vamos dizer assim, a intensidade, né? Um muito bom, né? E por ser muito bom, né? Então a gente pode já compreender que a criação é algo que glorifica a Deus, né? E se glorifica a Deus, né? Tem uma missão, tem um propósito. Então veja, e ele ainda vai dizer o seguinte: olha, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Interessante, né? Que essa questão do templo, ela vamos dizer assim, ela é recorrente, né? E principalmente da construção de deuses, né? A gente viu lá, né, em Daniel, Nabucodonosor fazendo o seu Deus, né? A gente vai ver aqui também no panteão ateniense a criação, a construção de vários deuses, né? E, e interessante que essas construções, né? E vamos dizer assim, essas estatuetas, né? Eram representações humanas, só que em proporções gigantescas, né? Então não era, vamos dizer assim, um Deus, vamos dizer assim, com características, com peculiaridades, vamos dizer assim, associadas, vamos dizer, ao ser humano, né? Mas era para além, era potencializado, né? Então, era força potencializada. Então, quando eu falo, por exemplo, de Atena, eu vou fazer com que ela seja a super deusa, né? E que tenha poder em uma dada área. Então, veja, e engraçado que eles fatiam, né? Então, é o deus do trovão, é o deus do mar, né? É o deus, vamos dizer assim, da agricultura, é o deus da caça. Então, veja, cada um deles vai ter uma peculiaridade e uma peculiaridade relacionada a algum elemento da criação, né? E algum elemento da criação que também está associado, vamos dizer assim, às necessidades do ser humano, né? Então, a fertilidade, né, ao amor. Olha só, né, como é que as pessoas elas arquitetam, né? Vamos dizer assim, possibilidades para dar explicações aquilo que elas sentem enquanto necessidade, né? São respostas às suas indagações e respostas humanas. Então, Paulo vai dizer, olha, não é assim não, porque Deus não está, né, nesses templos feitos por mãos humanas, né? Apesar de nós cultuarmos a Deus no templo, né? Mas ele não se, vamos dizer assim, ele não se prende a esse espaço, né? Por quê? Porque Deus é onipresente, né? Ele é onisciente, ele é onipotente. Então, ele não
ele não é aquilo que, vamos dizer assim, que eu posso colocar dentro de um compartimento. Muito pelo contrário, ele está para além disso, né? Por isso que ele não é servido, e aí, veja, por mãos humanas, significa o seguinte, que não é propósito de Deus, né? Vamos dizer assim, que a gente o sirva, mas ele veio para servir e dar a sua vida. Olha só que bacana, né? Ele é um jogo contraditório daquilo que nós pensamos, né? E muitas vezes a gente pensa, né, que nós somos escravos desse Deus. E ele diz, olha, você não entendeu, né? Eu te fiz para que você viva a liberdade, e a liberdade em mim, a liberdade que eu lhe dou. Né? E não é servidão, não é isso. Né? É você compreender, né, que tudo aquilo que é feito foi feito também para o benefício do ser humano, para o benefício da humanidade. Né? Então, é algo que a gente pensa, né, que isso está bem distante, e a gente fala assim, não, eu tenho que fazer o troca, eu tenho que dar alguma coisa, e aí ele me concede. Isso, gente, né, é algo que acontece muito na história, e na história bíblica mesmo, né? Você vai ver o povo de Israel, né, que achava que tinha que fazer trocas, os outros povos que deveriam fazer trocas com seus deuses também, né? E você vai perceber que não é isso, né? Não é essa ênfase, né, apresentada nas escrituras, né? Mas é um Deus que serve, né? É um Deus que tem o propósito de ajudar esse ser humano, e esse ser humano a crescer, a desenvolver-se, a pensar, a refletir. Então, veja, né, a cosmovisão cristã bíblica, ela se pauta também na reflexão, na racionalidade. Então, veja, não é porque nós adquirimos, né, uma cosmovisão, um sistema de crença por fé, que essa fé ela não possa ser refletida. Muito pelo contrário. Né? Ela precisa ser refletida, porque é na reflexão, é no processo da reflexão que as dúvidas, olha só, elas vão sendo dissipadas, né? Elas vão diluindo. E é isso que está presente, que está muito presente dentro do propósito da cosmovisão cristã bíblica. Observe, eu trouxe essa charge, né, que era exatamente aquilo que eles estavam desenvolvendo, né, os filósofos atenienses. Eles diziam assim, somos a espécie dominante. Eles se achavam uma espécie dominante, viu, pessoal? Eles pensavam que, né, eles eram um povo, vamos dizer assim, com um valor acima de outros povos, principalmente porque eles detinham o conhecimento, né? Eles achavam que detinham conhecimento, e a gente está vendo, né, que o conhecimento, a fonte do conhecimento, vem do próprio Deus. Então ele diz assim, de onde viemos, qual o sentido de tudo isso? Eram questões que eles faziam, né? E aí, né, olha para o outro e faz, garoto, eu não sei, né? Então, veja, e por eles não saberem, né, eles davam explicações para dar conta dessas questões, né? E aí Paulo vai dizer assim, nossa, vocês não compreenderam, atenienses, vocês não alcançaram, isso são tempos da ignorância, imagina, né? Olha só, né? O confronto que ele faz, ele diz, vocês vivem na ignorância, e eles se achavam, né, um povo sábio, um povo esperto, né, um povo que dominava o conhecimento. Aí Paulo vai dizer, para com isso, pessoal, vocês não entenderam. Veja, Deus é quem dá a todos a vida, a respiração, né? E olha só o que a Bíblia nos fala, né? E, e cria todas as coisas. Isso está no versículo 25, tá? A gente está fazendo análise de Atos, né? Eu acabei até esquecendo de dizer. De Atos a partir do verso 24, tá? E vamos até o 34.
Então, veja, é Deus que, vamos dizer assim, supre, é um Deus provedor, olha só, né? É dele que provém todas as coisas, ele é a fonte de tudo, inclusive, vamos dizer assim, da nossa respiração. Se você respira, agradeça a Deus. Se você acorda, agradeça a Deus, né? Porque é dele que vem todas essas dádivas, né? Para mim são presentes especiais, né, do próprio Deus. Eu quero dizer o seguinte, né, que para que a gente tenha esse entendimento, é preciso que haja o quê? Esse relacionamento, que a gente, na verdade, comece a construir esse relacionamento no sentido de, vamos dizer assim, de se aproximar desse Deus que se revela, né? E eu acredito, né, que o maior desejo de Deus é que a gente o conheça, né? E o conheça com profundidade, né? Não é o Deus que a gente ouve falar, mas é um Deus que de fato se é presente, né? E se faz presente na nossa vida. Então, existe esse grande distanciamento. Os atenienses, eles tinham, vamos dizer assim, um distanciamento muito forte, né? Sobre quem Deus de fato era. E por isso que Paulo vai trazer assim, desde as primícias, né? Ou melhor, vamos assim, desde a sua essência, né? Do nascedouro, né? De que de como é que essa realidade ela começa e como é que essa realidade vai ganhando corpo a partir da palavra de Deus, né? Então veja, a partir daquilo que Deus ordena, daquilo que Deus fala, que Deus profere, tudo veio a existir. Então veja, a partir, né, desses, vamos dizer, dois versículos, né, que é o versículo 24 e o versículo 25, a gente pode até ir o 26 também, nós temos três atributos de Deus presentes e que foram apontados, né? Esses atributos estão associados, né, a Deus enquanto Criador, ao Deus que é provedor e ao Deus que é soberano, que está acima de tudo e de todos, né? Então veja, se ele é soberano, ele decide e não há quem possa mudar, né? Vamos dizer assim, os seus propósitos, né? Então veja, ele desenhou um propósito desde o início e esse propósito está se cumprindo, né? Ele cumpriu em Cristo e vai cumprir com o retorno de Cristo. Então, nós temos, então, que é uma linha de pensamento muito bem definida pelo próprio Deus, né? Então, quando Deus estabeleceu o seu plano, ele fez de uma maneira completa, perfeita, total, né? E esse plano de Deus é um plano eterno. Então, veja, você não está aqui de passagem, né? Existe uma razão de ser, né? É claro que, né, isso também implica em escolhas, né? E a escolha é sua, né? Apesar dele demonstrar esse plano, né, de ter esse caráter revelacional, ele não nos impõe, né? Mas ele diz: e aí, qual é a sua decisão, né? O que você aceita, né? E interessante, né, que a gente também não tem o poder de mudar a outra pessoa, né? A gente pode pronunciar a mensagem do Evangelho, mas é o próprio Deus, né, a partir do Espírito Santo, que trabalha na vida da pessoa, né? É o próprio Espírito Santo de Deus que convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso também não nos compete, né? Então, esse negócio de assim, você quer me convencer, e a gente vai ver, né? Vamos dizer assim, que existem outras narrativas em que Paulo está presente, inclusive que um rei, né, fala para ele: você está querendo me convencer, né? E ele também não tinha compreendido que não é Paulo que convence, né?
Paulo profere a mensagem revelacional de Deus, né? Essa é, vamos dizer assim, essa é a nossa parte, né? Nesse contexto, né? Vamos dizer assim, de transmitir a boa nova, né? E Paulo, ele não se cala, né? Isso que eu acho interessante, né? Ele não se cala, né? Mas ele fala daquilo que ele tem por certeza, que tem por convicção. Então, aquilo transborda o coração. Observe, né, que o sentimento de Paulo, né, foi o norteador para que ele tomasse essa decisão. Ele olha para Atenas e fica consternado. Ele diz: como pode isso? Não dá. Eu tenho que anunciar a palavra de Deus. Né? Então, veja, a gente não pode se conformar, né? Mas a gente tem que levar a palavra para que essa palavra de Deus possa transformar realidades, possa transformar corações. Mas isso, mais uma vez, não está, vamos dizer assim, vamos dizer assim, com a força, né, do ser humano. Não é a força do ser humano que vai fazer isso. Tá? Mais uma vez, é o próprio Espírito de Deus que trabalha na vida daqueles que abrem os seus ouvidos, abrem os olhos, né, para essa nova realidade. Então, a gente precisa pautar também isso, né? Porque muitas vezes a gente acha assim, vamos lá que a gente prega e as pessoas vão se converter, eu vou falar e as pessoas, né, vão aceitar. Para com isso, né? Não é assim que funciona, né? Você é instrumento, mas cabe, né, primeiro, a pessoa querer estar aberta, né, para essa mensagem e deixar que Deus trabalhe na sua vida, né? Tanto é assim que a vida cristã, ela não é algo instantâneo, né? Ela é processo, ela tem continuidade. Por isso que é um aperfeiçoamento. Então, não é porque a gente conhece que a gente tem que parar, tem que estacionar. Não, a gente tem que continuar crescendo e crescendo nesse conhecimento, nesse relacionamento com Deus, né? É nisso que existe, ou que está presente, né, a profundidade da palavra, né? A profundidade da palavra é quando a gente, na verdade, se apropria dessa palavra e a gente começa a enxergar a partir da ótica que Deus nos revelou, né? E isso, de fato, leva tempo, certo? Existe um livro, né, Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, que ele é extremamente importante, né, nesse processo de crescimento e desenvolvimento. E ele vai ajudar exatamente a gente entender, né, o que é soberania de Deus e o que é viver na dependência de Deus. Então, são vamos dizer assim, são duas questões essenciais para a vida desse ser humano. Bom, Paulo continua ainda, né, dizendo o seguinte: olha, quando Deus fez a criação, ele fez com um propósito, né? Ele também fez o ser humano com um propósito. Então, veja, ele, a partir de um homem, de Adão, ele fez toda a humanidade e fez com que esse homem habitasse a terra. Para quê? Para exercer a mordomia, né? Um mandato cultural. Veja, Deus nos deu um mandato, que era nos responsabilizarmos pela criação. Isso significa o seguinte, que a gente é, sim, olha só, administrador daquilo que Deus fez. Então, é como se ele tivesse te dado uma incumbência, né? Um papel fundamental nesse processo. Então, veja, a gente
se torna, olha só, coparticipante, né, desse processo criacional. Por quê? Porque a gente tem uma, vamos dizer assim, uma finalidade muito bem definida pelo próprio Deus. Cuide da terra, né? E esse cuidar da terra é você, na verdade, valorizar aquilo que Deus deu, reconhecer enquanto presente, enquanto dádiva, né, esse presente de Deus, né, para a humanidade. Mas ele diz outra coisa: olha, era necessário também que vocês me busquem, né? Porque quando vocês me buscarem de todo o coração, eu virei a vocês. Então veja, buscar a Deus não significa um rito, né? Não significa, por exemplo, uma religiosidade. Não tem nada a ver com isso. Buscar a Deus é exatamente manifestar essa gratidão, é ter um coração grato por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez, né? É você dizer assim: nossa, Senhor, obrigada, né, pelo ar que eu respiro, obrigada pelas providências que tu tens feito na minha vida, obrigada, Senhor, porque apesar de tudo, eu sei que tu fazes presente. Então, veja, é você entender o seguinte, que independente das circunstâncias, Deus continua fiel. Deus é fiel. Então, veja, a fidelidade de Deus, né, ela se manifesta. E ainda mais, né, Deus mostra da sua misericórdia, né? Por isso que é da sua bondade para conosco. Né? Por quê? Porque a partir disso, né, é que a gente tem uma nova chance, né? Ele olha para a gente e diz: ai, o que eu faço com esse povo, né? Mas vamos lá. E aí ele providencia, né, um meio, e um meio perfeito, né, a partir de Cristo, para nos reconciliarmos com Ele. Nossa, gente, é algo sublime a gente entender, né, que Deus se preocupa tanto, né, vamos dizer assim, com essa ligação, com esse relacionamento com o ser humano, que Ele, né, envia o seu Filho, né, para que a gente possa, olha, vocês não estão entendendo o meu propósito, então eu vou mandar meu filho para que vocês possam compreender qual é o propósito, né? Então, é exatamente, né, nessa, vamos dizer assim, nessa construção, vamos dizer assim, inclusive do entendimento, do conhecimento sobre Deus, que nós vamos crescendo nele, né? Então, por isso que essa busca, é uma busca que tem que partir desse desejo de querer conhecer a Deus, né? Por isso que existe essa questão do relacionamento, né? E é por isso que ele não se distancia da gente, né? Porque nós somos feituras dele, então nós temos a origem nele, né? Então, só por isso, né? Eu já disse isso, vou repetir, nós devemos ser gratos pela vida que temos. Só por isso nós temos sentido para a vida, né? Porque imagina, nós temos um valor que foi atribuído pelo próprio Deus, né? Então veja, quando a gente fala da palavra revelada, nós vamos ver que a ênfase está em Deus, em como conhecê-lo, em como fazer a sua vontade, em como agradá-lo, em como glorificá-lo, né? E é isso que ele deseja, né? Não é outra coisa. A gente pensa às vezes que, se eu fizer, por exemplo, um propósito, se eu fizer um sacrifício, para, né? O sacrifício já foi feito por Cristo Jesus, é um sacrifício perfeito. O que você precisa entender é que agora, né, é necessário conhecer, né, a esse Deus e qual é o plano
que ele separou, preparou para mim, para você, desde o início. Né? Então, vamos dizer assim, esse que é o objetivo, essa que é a finalidade. Então, veja, e por que isso? Né? Porque houve um rompimento, né? Houve uma quebra. E a quebra aconteceu exatamente com a queda. A queda, a partir vamos dizer assim, da queda, né? Ao que? O distanciamento, né? De Deus do ser humano. Por quê? Porque a queda traz o pecado, né? O pecado é você não atingir o alvo de Deus, né? É você se afastar do alvo de Deus. E qual é o alvo? Exatamente esse, glorificar a Deus em todas as coisas, reconhecê-lo enquanto Senhor, enquanto soberano. E que você não é Deus. Então, é disso que eu estou falando, né? Ou melhor, que eu não, né? Que a palavra diz, né? Não é você não é Deus. Você não tem que se orgulhar dos seus feitos, né? Mas você tem que, na verdade, dar glórias a Deus por aquilo que ele representa, por aquilo que ele é na sua vida. Por isso que ele diz assim, Paulo vai dizer, né? Se arrependam e voltem para Deus, ou seja, parem de ser orgulhosos, parem de criar deuses, parem de dar respostas que não são provenientes daquilo que eu, vamos dizer assim, planejei para vocês. Parem de desvirtuar o conhecimento, parem de desvirtuar a verdade, parem de acharem, entendeu, que vocês têm respostas, porque vocês são criatura, vocês não são o Criador. E enquanto criatura, as respostas estão com o Criador, não com a criatura. Dá para entender isso? É nesse processo de compreensão que nós vamos, na verdade, perceber, né, qual é o nosso espaço. E o nosso espaço, olha só, é um espaço doxológico. O que é isso? É um espaço em que eu vivo para glorificar, para louvar quem Deus é. Ou seja, aquilo que ele fez por mim e por você. A queda, é claro que nos distanciou, mas Deus criou um plano, né? Porque, novamente, Ele é um Deus relacional, é um Deus que se preocupa. E aí o que ele faz? Ele envia Cristo. Olha só que plano, né? E Cristo se faz, olha só, a justiça de Deus, nós somos justificados em Cristo, né? E aí vejo, os nossos pecados são perdoados quando nós aceitamos esta realidade na nossa vida. Quando a gente não aceita isso, né, nós continuamos distanciados de Deus. É necessário que o ser humano reconheça, né, que ele precisa de Deus, que ele não vive sem Deus, que o sentido da vida dele está nesse relacionamento com o Criador. Afinal de contas, né? Deus nos fez para o relacionamento. Isso que eu acho interessante, né? Tanto que ele passeava e conversava com o ser humano. E ele ainda continua, né? Passeando e conversando com o ser humano. Como é que ele faz isso, Gleides? A partir, né, das nossas orações, a partir, vamos dizer assim, desse relacionamento, dessa intimidade que nós estabelecemos com ele, quando nós estamos contentes, quando nós estamos tristes, quando nós estamos aflitos, né? Quando nós estamos até sem respostas, né? A gente encontra o Consolador, né? Aquele que se inclina para ouvir o nosso clamor. Eu creio, né, que não existe outra perspectiva tão completa, né, que nos dá a certeza, que nos dá essa esperança. Como eu disse, a esperança não nos decepciona. Na esperança não há medo, né? Mas há o quê? A convicção, né? Por isso que né, a esperança é aquilo que a gente projeta, né? Então, é uma fé projetiva, a gente pode dizer assim, né?
ou uma fé que gera expectativa, e uma expectativa confiante, né? Porque a gente sabe em quem a gente crê, né? Eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso, né, para realizar grandes coisas, até o dia em que Ele retornará. Então, essa é a nossa confiança, essa é a nossa certeza. Então, veja, a partir disso nós temos o elo, né? Que é a redenção. Então, veja, nós temos, desde o ato da criação, né, até a redenção, um plano perfeito, projetado pelo próprio Deus, né? E esse plano, ele foi desenvolvido, né, nesses 3 episódios: criação, queda e redenção. A redenção é eu reconhecer que Deus, né, morreu por mim, né? E ao morrer por mim, ele perdoou os meus pecados, ele levou a culpa, né? E ao levar essa culpa, ele me justificou diante de Deus. E aí o que acontece? Ele trouxe de novamente aquele elo, ele refez o elo, né? E a partir desse elo, né, refeito em Cristo, nós temos o quê? Nós fomos reconciliados, nós podemos nos aproximar, voltar a ter um novo relacionamento com Ele, né? E esse relacionamento, ele traz o quê? Ele traz vida e vida eterna. Nossa, então veja, é para isso, né, que eu estou aqui, né? Para viver, né, em Cristo, né? Para que eu possa, a partir de Cristo, glorificar a Deus. E mais ainda, né? É saber que para onde eu vou, em Cristo, né, é eterno. Então não tem fim. E se não tem fim, significa, né, que eu posso, na verdade, viver, né, eternamente com Ele. Né? Então, veja, isso aqui é uma passagem. Né? Então, eu sou peregrina, né, mas que eu terei, olha só, uma vida eterna, né, com Deus. Né? Então, não tem, de fato, vamos dizer assim, dúvida, né, em relação a isso. Porque Deus em Cristo, ele fez com que se concretizasse o seu propósito. E esse propósito, né, ele é bem definido no ato da ressurreição. Por quê? Porque, veja, nós não fazemos, vamos dizer assim, ou nós não temos, melhor, um relacionamento com Deus morto, mas é um Deus vivo, é um Deus presente, é um Deus pessoal. Gente, eu não sei como manifestar, né, isso para vocês, mas o que eu posso dizer é o seguinte: isso só dele, né, ser um Deus vivo, ou seja, um Deus que se deu por mim, morreu por mim, mas que vive, né, que ressuscitou. Essa é a grande certeza de que tudo aquilo que Deus fala é real, é verdadeiro. E tudo aquilo que ele fala se cumpre. Né? Então, nele não há mentira. Né? Nele não há escuridão. É por isso que a gente diz, né, que em Deus não há. Deus não pode mentir. Né? Ele não pode mentir. Porque a gente também diz o seguinte, que Deus está acima de tudo, de todos. É por isso que a gente diz isso, porque, veja, ele até mesmo venceu a morte, ou seja, ele ressuscitou para que a gente pudesse ter vida e vida eterna. Nossa, é algo sublime, né? Então, esse amor de Deus é tão grande, né, que isso impacta, né, a minha vida. E é exatamente essa palavra que os atenienses não conseguiram entender. Por isso que eles estavam pensando, né, que Paulo estava falando de um Deus. E aí Paulo diz: olha, não é bem isso que eu estou querendo dizer para vocês.
ele ressuscitou, quer dizer, ele ganhou uma nova vida. E para os atenienses, a vida não era nada, a vida era prisão. E quando a gente morre, né, era o meio da gente se tornar livre dessa prisão, então ganhar felicidade. Então, para eles, retornar era algo, vamos dizer assim, que penoso, né? Então, na cabeça deles, ou seja, no sistema de crenças dele, isso não funcionaria. Então, é tão interessante, né, que até quando Paulo fala do propósito de Deus por meio de Jesus, estava tudo correto, mas quando ele diz que Jesus ressuscita, os atenienses entram em parafuso, né, porque para eles, né, viver no mundo não era uma coisa muito boa, né? Então a morte era o resultado. Então, imagina, é viver para a morte. Olha só, viver para a morte. E Jesus diz: olha, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. É viver para viver. É muito contraditório, né? Então, veja, ele nos dá a vida. E o que os atenienses estão dizendo é: vivam para a morte, porque a morte é onde vocês têm felicidade. E aí, Jesus diz: vivam para viver eternamente comigo, porque esse é o propósito, né, da sua vida. Então, diante disso, então, os atenienses, eles ficaram perplexos, né? E mais uma questão que eles ficaram perplexos é que a justiça de Deus é direcionada para todos, né? Então, não é algo, entendeu, feito de um pacote mundial, né? Então, ele na verdade, destoa, né, da perspectiva de que, por exemplo, não é uma decisão do indivíduo, mas é uma decisão de uma, vamos dizer assim, de uma coletividade, da maior coletividade. E o que Paulo está dizendo é: não, Deus virá, e quando ele virá, ele vai julgar, né, cada um. Aí eles, puxa, mas além de ressuscitar, ele ainda virá aplicar a sua justiça? Sim, porque a justiça de Deus é para todos, né? Por isso que arrependam-se e voltem para Deus. Deu para entender? Porque nessa girada de chave, né, que a gente encontra, né, o verdadeiro propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então, nós somos os mensageiros, olha só, né? Nós somos aqueles que falam dessa mensagem, né, para que ela possa ser, vamos dizer assim, disseminada, e que para que todos possam saber exatamente qual é o propósito de Deus, né? E, diante desse propósito, fazer essa escolha. Observe, então, que a justiça de Deus não está no ser humano. Então, nada do que você faça, nada, muda, né, o propósito de Deus. Ou, vamos dizer assim, traz graça. Nada, né? Porque a justiça de Deus vem do sacrifício de Cristo, um sacrifício perfeito. Então, não está em você, não está em mim, essa capacidade de mudar, de transformar. Mais uma vez eu digo, né? A gente é apenas o quê? A gente é aquele veículo, né? Nós falamos dessa mensagem, mas quem opera, né? Quem faz essa mudança, quem faz essa transformação, né, vem do próprio Espírito de Deus, né? Então é Ele que, né, opera o efetuar segundo a sua vontade. Ele é soberano nas nossas vidas. A gente pode, né, inclusive, fazer todas essas aplicabilidades utilizando, inclusive, passagens bíblicas, né, que apontam para essa verdade, que apontam para essa, vamos dizer assim, para essa, vamos dizer assim, certeza que nós temos, né? Por quê? Porque são princípios que foram constituídos pelo próprio Deus, que foram ensinados pelo próprio Deus. Então, olha,
Se vocês querem viver bem, né, se vocês querem viver na paz, é só fazer, né, aquilo que, vamos dizer assim, que está, vamos dizer assim, revelado, ou aquilo que foi designado enquanto propósito, enquanto meu propósito para as suas vidas. Porque, veja, se vocês entenderem isso, vocês terão paz com Deus. E aí, veja, não é que você não vai passar por lutas, por dificuldades. Não é isso, gente. Não é troca, tá? No mundo, a gente vai ter aflições, mas a gente tem o quê? A esperança, né? De que Deus está conosco em qualquer circunstância, em qualquer momento. E Ele é maior, mas infinitamente maior, né, do que as circunstâncias. Por isso que Ele é infinitamente mais daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente vive, né? Deus está para além de tudo isso. Nesse sentido, então, né, a partir dessa mensagem, nós temos três reações. A primeira é que alguns zombaram. Bom, veja, eu já disse a vocês que quando a gente não gosta de alguma coisa, a, assim, a atitude que se tem é, vamos dizer assim, uma atitude reativa, né? E é uma reação negativa, né? E por que isso? Porque a gente quer dar descrédito, né? Então a gente quer que o outro seja desautorizado na sua fala. Então a gente começa a zombar, né? Ou a, vamos dizer assim, a ridicularizar, né? A falar contra. Essa é uma reação natural, tá? Do ser humano. E você vai perceber isso em todo, vamos dizer assim, em todo o processo de constituição, né, revelacional. O que, que é isso, Gleide? Na história bíblica você vai observar esses tipos de reação. Outro tipo de reação é aqueles que querem saber mais. Eles ficam interessados, querem saber mais, mas ainda não tomam uma decisão, tá? A gente diz o seguinte, eles querem compreender, porque enquanto eles não compreendem, eles não conseguem dizer qual é o seu posicionamento, qual é a sua atitude. Então, é aqueles que a gente precisa debruçar um tempo maior. Agora, isso quer dizer que eles vão aceitar? Não, né? A gente não tem certeza. Mais uma coisa, a gente não tem a certeza. É Deus que opera. Mas você tem que fazer, nós temos que fazer a nossa, vamos dizer assim, o nosso papel. E outra reação é aqueles que creem. Olha só, né? E é interessante que o próprio relato bíblico, a narrativa bíblica, vai dizer que um dos membros do conselho, olha só, daqueles que foram convidados, né, ou daqueles que convidaram, né, Paulo a falar no Areópago, ele aceita essa mensagem, né? E também eu acho interessante, né? Faz menção a uma mulher chamada Damares. Então, Dionísio e Damares, eles reagem positivamente a essa mensagem, né? E ao reagir positivamente, eles dizem sim, né? A mensagem de Deus, eles dizem sim a Deus. Então, veja, quando eu reajo positivamente, eu digo sim para Deus. Quando eu reajo negativamente, eu digo não para Deus, ou seja, você não me preenche, essa verdade não impactou minha vida. Basicamente é isso que a gente, na verdade, demonstra a partir das nossas atitudes. Bom, o que isso indica, né? Isso indica que nós temos três maneiras de ouvir, tá? Eu ouço, né, aquilo que me agrada, então, aquilo que não me agrada, eu desligo. Né? Isso se chama o ouvir seletivo, tá? Então, o ouvir seletivo é exatamente aquele que eu só quero escutar aquilo que eu concordo, aquilo que eu discordo, eu não escuto, eu não ouço, tá? A segunda forma de ouvir é por educação, né? Então, veja, você ouve, mesmo não concordando, mas você ouve por educação, né?
vamos dizer assim, aqui cabe bem, né, aquilo que nós chamamos do politicamente correto, né? Então você ouve, né, sendo politicamente correto, mas esse ouvir ainda não é um ouvir que faça mudança, que faça transformação, né? Então é o ouvir, né, vamos dizer assim, do respeito. Então, eu tenho o ouvir seletivo, eu tenho o ouvir pelo respeito, e eu tenho um terceiro ouvir, que é a escuta sensível. Veja, sensível já está dizendo tudo, é aquilo que me sensibiliza, é aquilo que mexe, né, com o meu interior, é aquilo que mexe com a minha mente e que mexe com o meu coração. Eu percebo que alguma, vamos dizer assim, peculiaridade nessa mensagem, ou nesse ato de ouvir, que, vamos dizer assim, que chama não apenas a minha atenção, mas me confronta, né? E ao me confrontar, começa a fazer, vamos dizer assim, diferença, inclusive na minha mente e no meu coração. Então, escuta sensível é uma escuta, né, que promove mudança. Então, é ouvir para mudar, né? Então, eu tenho um ouvir que é seletivo, eu tenho um ouvir que é tolerante, mas eu tenho um ouvir que muda, né? Muda mente e muda coração. Então, veja, isso nos ajuda, né, a entender que nem sempre, né, a mensagem proferida ela vai provocar em todos, né, a mudança, né, a mudança de mente e coração, né, que vai confrontar, mas que ela vai, na verdade, né, atuar nesses três sentidos. E isso é para deixar a gente bem tranquilo, né? Tem gente que diz assim, puxa, eu falo e ninguém, né? E não há, não há uma receptividade daquilo que eu falo, né? E eu vou dizer para vocês, olha, fique tranquilo, né? Porque aquilo que você está fazendo, né, já é, vamos dizer assim, já é importante, já é impactante. Por quê? Porque a mensagem ela não volta vazia, né? Ela não pode surtir um efeito agora, mas ela pode vir a germinar. É só a gente lembrar, né, da parábola do bom semeador. E quando a gente lembrar da parábola do bom semeador, a gente vai ver que existem terrenos, né, várias, várias circunstâncias, né, e que, por conta disso, ela vai germinar, né, naquele terreno que está preparado, ou seja, que exerce a escuta sensível. Então, é disso que você tem que tomar conhecimento. E para que a gente possa, então, fechar, né, o nosso estudo hoje e já encaminhar para, né, a apresentação do que virá, né, que é o nosso último estudo, né, sobre visões de mundo, a gente vai fazer, né, vamos dizer assim, uma pergunta. Talvez possa ser inquietadora, ou talvez você possa olhar e dizer assim, olha, ela não impacta, né? Mas eu preciso fazer essa pergunta, né? Antes de fazer a pergunta, né? É porque essa aqui, ela vai trabalhar na aula que vem, né? Eu vou trabalhar com vocês com esses 6 princípios, tá? Nós vamos trabalhar com a cosmovisão bíblica ou teorreferente, né, que nós vamos chamar de teorreferente. E ela é teorreferente porque ela é bíblica, tá bom, gente? Por que, que ela é bíblica? Porque ela tem o seu assento em Deus, é isso, né? E por ela ter o assento em Deus, tudo aquilo que vem de Deus é decorrente exatamente vamos dizer assim, desse aspecto revelacional do próprio Deus, tá? Então, nós vamos ver o seguinte, como é que
o processo educacional, ele vai contribuir para que a gente possa, na verdade, ajudar no processo formativo, né, das gerações. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso a partir, ou assumindo, né, esses princípios, esse espectro, né, que foi desenhado pelo próprio Deus, né, e foi desenhado com esse intuito, né, esse intuito de, vamos dizer assim, de que a gente pudesse, né, ajudar o outro, né, a desenvolver esse relacionamento, essa perspectiva, né, que a gente chama perspectiva doxológica, ou seja, perspectiva para a glória de Deus. Bom, a pergunta que tem que ser feita é qual é a sua Atenas, né? Cada um de nós tem uma Atenas, né? Atenas pode ser o trabalho, Atenas pode ser a família, Atenas pode ser, vamos dizer assim, um grupo, pode ser a universidade, pode ser a escola, pode ser. Nossa, gente, pode ser tanta coisa, pode ser, vamos dizer assim, os seus relacionamentos, né? Mas qual é a sua Atenas? E se você tem uma Atenas, né? Como é que você está se relacionando com essa Atenas? Como é que essa mensagem, né, como é que a cosmovisão cristã bíblica está impactando, né, a visão dessas outras pessoas que convivem com você? Então, veja, quando a gente tem a consciência da nossa cosmovisão, não é para a gente dizer assim, ah, ok, agora eu entendi. Não, é para que a gente possa fazer parte dessa missão. E uma missão que foi dada pelo próprio Jesus, né? Jesus nos deu uma missão, né? Que é chamada Grande Comissão, que a gente deveria ir para ensinar, né, as pessoas, para que a gente pudesse batizar e para que a gente pudesse fazer discípulos. Eu acredito que essa é, vamos dizer assim, um grande coroamento, né, da missão, né, e da nossa cosmovisão. Como é que você encara isso, né? E qual é o seu impacto, né? Vamos dizer assim, o seu impacto, ou seja, o seu testemunho dentro da Atenas em que você convive. Né? Será que as pessoas percebem, né, diferença nos seus posicionamentos? Será que os seus posicionamentos evidenciam quem Deus é? Né? Será ainda, né, que os seus posicionamentos glorificam a Deus? Então veja, essa é uma questão, né, a ser trabalhada. Eu vou interromper, né, a nossa transmissão, ou melhor, não a transmissão, né, mas o compartilhamento da tela. E eu vou, na verdade, trazer, né, elementos para que a gente faça um resumo, né, sobre o que nós falamos. Então, primeira questão é que a cosmovisão cristã bíblica, ela traz respostas, né, às questões essenciais. De onde vim, quem sou, para onde vou. A gente vai perceber que a cosmovisão cristã bíblica a trabalha em cima de 3 episódios. Né? O episódio, né, da criação, da queda e da redenção. E por que ela trabalha assim? Ela trabalha nesse sentido para que haja um fio condutor, né, muito presente dentro dessa, vamos dizer assim, desse plano revelacional de quem Deus é. E ainda, né, ela nos ajuda a compreender que esse plano ele foi pensado desde o início, ou seja, desde o ato da criação do mundo e da sua existência, ou seja, de tudo aquilo que existe. Né? Outra questão é que
a salvação, ou seja, o sentido da vida, né, não está no ser humano, mas em Deus, né, em aceitar, né, esse sacrifício de Cristo, em reconhecer o sacrifício e saber que ele ressuscitou, que ele é um Deus vivo e que nós fomos feitos para a vida e não para a morte. Tá? Então, veja, o que define o propósito é a vida e não a morte. Essa é a nossa esperança. Né? E, mais uma vez, a esperança não nos decepciona. Né? Então, veja, se a esperança não nos decepciona, significa que em Cristo nós temos a base de todo o nosso, vamos dizer assim, de toda a nossa fé, né? Nele, por ele, para ele, né? Nós vivemos. Inclusive, essa frase é uma frase, olha só, vamos dizer assim, de um poeta grego, né? E que Paulo vai utilizar, né? Mas ela traz, olha só, uma verdade muito, muito presente, muito cara para a gente, né? Em que nós encontramos a nossa, vamos dizer assim, o nosso sentido em Deus, e para Deus nós devemos retornar. Né? Então, é muito belo, né? Não tem preço a gente compreender esse princípio, essa verdade. Por fim, né, é necessário que a gente compreenda, né, que a mensagem de Deus, ela precisa ser comunicada, ela precisa ser transmitida, ela precisa ser disseminada para que a humanidade reconheça quem ele é, se arrependa e volte para ele. É claro que isso não está no seu poder, mas no poder do próprio Deus. E nós apenas transmitimos essa mensagem, confiando que Deus fará o efetuar na vida de cada uma das pessoas. Eu espero, né, que você tenha apreciado mais esse estudo. Eu vejo você na próxima semana, né, ou no próximo estudo, que nós falaremos sobre a educação numa perspectiva tel-referente. Que Deus possa abençoar a sua vida. Vamos orar? Deus, muito obrigado, porque tu traçaste um plano perfeito. E a partir desse plano perfeito, nós podemos nos aproximar, nos aproximar de ti, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, porque em ti temos esperança e em ti temos possibilidade, ó Pai, de ter um relacionamento eterno contigo. Muito obrigado pelo sacrifício de Cristo por nós. Muito obrigada, Senhor, porque por este sacrifício nós podemos nos reconciliar contigo. Muito obrigada, ó Pai, porque nós temos o Espírito Santo, que é o nosso consolador e que nos constrange, Senhor, diante das circunstâncias e também, Senhor, das decisões. Muito obrigada, Senhor, porque tu estás conosco e tu és o nosso Deus. Um Deus, Senhor, que cuida e um Deus que manifesta o seu amor, a sua justiça e também a sua misericórdia. É no teu nome, Senhor, que nós oramos, sempre com o coração grato, pelaquilo que tu és e por aquilo que tu representas na nossa vida. No teu nome nós oramos. Amém. Eu vejo você, então, em outra oportunidade. Que esse dia possa ser